Fala pessoal, fala galera do Gabaritando, redação online. Estou aqui, professor Orlando Stibler, para mais um vídeo, né? Agora nós temos vídeos nesse ciclo CESP e com temas voltados especialmente para essa banca, temas favoritos, né, dessa banca. E eu trago agora o assunto que eu acho um dos assuntos mais importantes. Ele está na Berlinda, um tema super propalado, né, tão falado nas manchetes, que é a questão da descriminalização das drogas e, evidentemente, que passando aí pelo processo primeiro da maconha. A descriminalização das drogas como um tema que eu acho que vale para esse vídeo e para uma proposta de redação. E aí tem várias questões que a gente tem que abordar aqui, e ao final eu vou fazer lá aquele roteiro, que vocês já estão acostumados, com o que você tem que responder, quais são os assuntos que você tem que dominar do tema, além do material que você tem aí em PDF. Então, no final, você tem um roteirozinho, onde você respondendo essas perguntas, eu tenho certeza que você está apto a fazer uma excelente redação sobre o tema da descriminalização. E a primeira questão que se impõe é você separar, você dividir o que é proibição, o que é descriminalização e o que é legalização. Né? Então, são conceitos diferentes. Eu vou aqui partir para um slide, só para mostrar o meu primeiro slide aqui. Enfim, sempre o meu logo aqui, né, Orlando e tal. Aí, ó, painel drogas. Descriminalizar o uso é bom ou ruim? Né? Então, tem a discussão. E começa sempre pelo tema da maconha. Né? Tá aí a discussão do sim ou não, que é um tema importante. Mas antes de entrar no sim ou não, né, como eu tinha dito a vocês, eu queria comentar qual é a diferença de tudo isso. Proibição é proibição. Né? Não pode consumo, não pode tráfico, não pode nada. Descriminalizar é deixar de ser crime para o usuário. Né? Então, aquele que for pego com uma quantidade determinada, né, isso vai ser determinado, cada país tem uma regra, aí ele vai prestar serviços sociais, ele vai pagar uma multa de trânsito, se ele estiver no trânsito, por exemplo. Ou seja, ele não vai ser preso. Né? Então, não é crime para o usuário. Para o traficante, continua sendo. Para o traficante, continua sendo. A grande quantidade é tratada como tráfico. Agora, a legalização também não é liberar geral. A legalização é você legalizar e regulamentar o mercado. Então, é o exemplo, eu não queria me adiantar, porque eu vou citar os casos, mas o caso de legalização por completo é o caso do Uruguai. O Uruguai, né, o país aqui da América do Sul, nosso vizinho Uruguai, ele legalizou o processo todo. E isso representou o quê? A regulamentação do mercado. A quantidade de drogas a ser comprada, né, clubes para plantar maconha, farmácias públicas que vão passaram a vender há pouco a droga, a maconha. Então, a ideia da legalização é você regulamentar o mercado. E aí eu vou falar do que quem é a favor, quem é contra, porque numa redação dessa, muitas vezes, você se posiciona, né? De repente ela pede um posicionamento que não é bem o caso CESP, não é normalmente o que a banca CESP gosta de pedir, pede muito mais para você mostrar seus conhecimentos sobre o que está acontecendo no mundo, sobre aquele determinado tema, mas eu vou trazer aqui as opiniões contraditórias, né? Porque é sempre bom colocar o debate, né? Porque uma das perguntas que pode vir é quais são os argumentos favoráveis e quais são os argumentos contrários ao processo de descriminalização ou até mesmo de legalização. Bom, então a diferença é essa, beleza? Deu para captar? Né? Uma outra questão que eu queria mostrar aqui, vamos lá para o slide de novo, aqui é a entidade internacional, é a ONU, né? Você tem a ONU, e você tem essa UNODC, né? Não sei se está aparecendo aí o slide, agora está, né? UNODC, quer dizer United Nations Organization for Drugs and Crime, que é uma sigla em inglês, né? Naturalmente, a agência da ONU que trata da questão das drogas. A ONU já assinou 3 acordos sobre o tema, um em 61, um nos anos 70, né, e outro nos anos 80, e todos eles no sentido de
né, caminhar para a proibição, né? Sempre foram minutas, né? Sempre foram documentos assinados nesse sentido. Mas, há alguns anos, esse relatório aqui é um deles, tá vendo? Todo ano tem um relatório, né, sobre a questão das drogas, tá vendo aqui? E esse relatório último, ou os últimos relatórios da ONU, vem abordando que a política de combate às drogas, ela tem saído mal, ela tem sido mal sucedida, né? A política de combate às drogas, no cômputo geral, no mundo, né, como um todo, né, tem sido um fiasco e tem crescido muito, na verdade, o crime e tal. Eu não quero entrar nos argumentos, mas a própria ONU, eu não quero entrar nos argumentos agora, que eu já vou entrar, mas a própria ONU, ela mudou a postura com relação à visão dela com relação às drogas, e em especial a maconha. Tanto é que a campanha que havia era um mundo sem drogas, e que acompanhava a política proibicionista norte-americana, né, da época do presidente americano Ronald Reagan, né, que foi um presidente de 80 a 88 e que fez uma verdadeira campanha, uma cruzada contra as drogas e inclusive contra a maconha, especialmente, né? Enfim, deixa eu mostrar aqui os slides, vamos lá. Aqui, ó, olha que interessante. Sob lei espanhola, 69% dos presos por tráfico no Brasil estariam livres, porque a lei de drogas brasileira, ela aumentou o encarceramento, né? E aqui imprimiu ainda um teor racista e social às prisões. Isso é até uma análise interessante, porque se você fizer o raio-x dos apenados no Brasil, são todos, não são todos, um absurdo que eu ia dizer, mas a grande maioria, uma maioria considerável, é de negros, mestiços, né, de uma classe social, aí sim, a enorme maioria pobre. Então, a criminalização das drogas, ela tem um efeito de colocar na prisão muitas pessoas por serem usuários ou serem pequenos traficantes. O próprio Drauzio Varela, né, o famoso médico, fala do assunto e comenta que todo usuário acaba sendo um pequeno traficante, que compra para ele, compra para o amigo, vende, né, por um preço a mais, acaba traficando, e que se houvesse uma política mais liberal com relação a isso, certamente os presídios seriam esvaziados, né, teriam um percentual grande, você viu que a matéria falava em quase 70%, e certamente muitos não se transformariam em bandidos piores, né, assim, figuras piores, né, porque não é bandido, né, o sujeito que é viciado em droga, a ideia é ser tratado no âmbito da saúde, né, tirar da esfera policial e colocar, né, como um tratamento médico. Então, não tratar como bandido, justamente, né, a ideia da descriminalização. Continuando. Então, a lei espanhola aí é impressionante, né? Aí o Uruguai, né, estatizou a maconha em 2012. E olha que interessante, esse eu não coloquei a data, foi um lapso, isso é de 2017. A regulação da maconha é uma política social e de saúde. Esse sujeito aí é o cara responsável lá no Uruguai pela política de descriminalização da maconha, né, da legalização, né? Lá foi legalização, da regulação, regulamentação. E aí, olha que interessante ele fala: os custos econômicos das forças policiais, do aparelho de justiça e prisional e do sistema de saúde são reduzidos. Ou seja, aqui já apresentando um aspecto favorável ao processo de regulamentação, regulação do mercado, que é a redução dos custos com a segurança ou com o aparato policial e possivelmente a redução da criminalidade, né? Porque é evidente que um dos argumentos para quem defende a descriminalização ou a legalização, indo adiante, é que reduziria, sem dúvida nenhuma, o poder do tráfico, porque retiraria do tráfico uma fonte de renda importantíssima que advém justamente da venda de drogas, né? Então, evidentemente, que esse é um argumento que as pessoas defendem, esse é um argumento favorável. Mas eu estou adiantando tudo, né? Eu vou mostrar os argumentos. Mas aí o Uruguai. E aí, o que eu tinha dito, em 61, a ONU ratificou uma norma, a repressão aos entorpecentes, e se deu conta de uma constatação: o combate policial ao narcotráfico não reduziu o consumo de maconha no mundo.
fortaleceu o crime organizado, aumentou a violência e o encarceramento nos países produtores ou que servem de rota de tráfico internacional de drogas. Então, essa questão do encarceramento é um tema interessante. Tem até um documentário, né? Acho que é o próximo slide, se não me engano, deixa eu ver aqui. Não, aí é o jornal New York Times, que fez um editorial, na verdade foi uma série de editoriais, não foi um só, falando sobre o processo de legalização nos Estados Unidos e tal. Aí o New York Times defende legalização da maconha nos Estados Unidos em editorial. E ele associou, né, interessantemente, a época da Lei Seca, que produziu um dos mais famosos personagens da história, que é esse aqui, que é o Al Capone. Né? Porque nessa época, né, o que foi a época da Lei Seca? Entre 1920 e 1933, durante 13 anos, o álcool foi proibido nos Estados Unidos. Só que isso, na verdade, fez aumentar o consumo do álcool, isso é estatístico, aumentou o poder do crime organizado, né? Figuras como Al Capone surgiram, e aí depois, percebendo o erro, voltaram atrás e permitiram a bebida. Então a ideia da maconha, segundo o jornal New York Times, seria parecido, né? Seria um caminho nesse sentido, de buscar a regulamentação do mercado, e um país que vem fazendo isso, né, além do Uruguai, que é uma experiência também, são os Estados Unidos. Vários estados dos Estados Unidos têm feito isso. O estado do Colorado, Washington, Alasca, vou mostrar aqui alguns estados americanos que já legalizaram. E aí, eu vou dar um show de informações, eu vou dizer. Eu vou dar um brainstorm, assim, quero dizer, um bolo de informações. Show ficou muito arrogante. Vou dar aqui um monte de informações e depois, quando a gente for respondendo as perguntas, aí eu organizo o seu raciocínio. Me perdoe se eu ficar aqui muito... como é que eu posso dizer? Não é distraído, mas fugindo do assunto. Não é fugindo do assunto, não. Porque o que eu queria comentar é o seguinte. No caso da legalização da maconha, no caso da regulamentação do mercado da maconha, é importante também, numa redação dessa, você escrever que existem formas de utilização da maconha ou da cannabis sativa, né, que é a planta, e que você pode, por exemplo, usar para a indústria cosmética. Você pode usar para a indústria farmacêutica, né, produzindo remédios como canabidiol. Você pode usar através de prescrições médicas, onde o médico prescreve o uso da maconha, fumando a maconha mesmo. Né, algumas doenças em que a pessoa, por exemplo, toma remédio para AIDS, perde o apetite, e a maconha dá o apetite, é a chamada larica, né? Então a pessoa fuma maconha. Então existe a prescrição médica e existe também, finalmente, o uso recreativo. Guarda esses termos. O uso recreativo é aquele que não tem uma justificativa. Né? O cara vai fumar porque ele quer. E aí cada estado, cada país regulamenta de um jeito. A Califórnia, há pouco, só podia por prescrição médica, agora permitiu o livre uso. Mas, por exemplo, no Uruguai, que é liberado o uso da maconha, você tem que ser morador, você tem que ser uruguaio. Uruguai não, você tem que ser morador, você tem que dar... existe uma quantidade específica, né? Então não é assim, Deus dará, né? Eu sei, mas o uso recreativo é a ideia de que a pessoa quer fumar e aí seguindo lá as regras, né? Um cadastramento. No Uruguai, por exemplo, os usuários são cadastrados. Né? Então é isso. Deixa eu passar aqui a imagem. Aí o Al Capone morreu lá na Alcatraz, né? Lá na Califórnia, em São Francisco. Não é isso? E aí os argumentos contrários. Né? Peraí, os argumentos favoráveis, né, eu já comentei. Deixa eu só fechar aqui os argumentos favoráveis para você entender melhor, para sintetizar. O aumento do poder do crime organizado, né? do fortalecimento, o empoderamento do crime organizado. Está na moda falar empoderamento. A ideia de que a proibição nunca resolveu porque as pessoas continuam buscando. Né? É proibido, mas é fácil de achar. Né? Então, na prática, não existe uma proibição. Né? Existe uma proibição formal, mas na prática as pessoas têm acesso ao mercado, e é um mercado perigoso. Né, colocando, inclusive, o usuário sob risco. Né? Então, esse é um argumento também favorável. Outro argumento favorável é a ideia de tratar como saúde, como aquele
político do Uruguai estava dizendo. Tirar da esfera policial e tratar como uma questão de saúde, de dependência, de vício, e etc. E tal. Então, esses são os argumentos que são favoráveis à descriminalização e a outros. Por exemplo, a saúde econômica do lugar onde se legaliza a maconha. O Colorado, por exemplo, que é um estado americano que legalizou, já vou mostrar para vocês um slide do Colorado, os ganhos lá, a arrecadação do estado aumentou muito. Né? Bilhões entraram nos cofres públicos, porque com a legalização do processo, evidentemente que o Estado arrecada através de impostos. Tem também seu lado negativo, já vou abordar, mas tem esses aspectos que são positivos. Então, numa redação, você poderia elencar, né, esses temas, né, essas colocações que eu fiz. Vamos passar agora. Agora, quem é contra? Né? Quem é contra? Maconha não. Né? Tem até aqui, acho que a capa da Veja. Isso aí foi o Reagan, né? E a sua mulher Nancy Reagan, que nos anos 80 fizeram uma verdadeira campanha contra as drogas, inclusive dizendo que elas estavam destruindo as famílias, né? Aquele discurso mais conservador, e que a maconha era o problema, né? Falou muito da maconha especificamente, e aí começou uma grande campanha mundial mesmo de proibição, que já estava em curso, mas com a força dos Estados Unidos se tornou muito maior e a coisa andou. E tanto é que hoje, se há um processo de descriminalização ou legalização, ele tem muito a ver também com a postura dos Estados Unidos, né? Pelo fato dos Estados Unidos também estarem num caminho hoje mais progressista, mais liberal, palavras que você pode usar na redação, progressista, liberal, né, que tem a ver com essa ideia. Né, o caso de Portugal, o caso do Uruguai, o caso da Holanda, né, o caso de vários países que vêm experimentando aí a política mais progressista, mais liberal com relação ao tema. Mas quem é contra vai argumentar da seguinte maneira, vamos lá para o slide, vai dizer o seguinte, por exemplo, faz mal à saúde. Né? Aí, por exemplo, um psiquiatra falando, a maconha na adolescência é uma fábrica de losers, afirma o psiquiatra Sérgio de Paula Ramos. Tirar a cabeça da areia e enxergar a realidade é uma conduta que muda o futuro. Não dá para conviver com a droga sem prejuízo. Droga nenhuma, em nenhuma dose, faz bem para a saúde. A partir de certa dose, dependendo da idade, começa a fazer mal. Então, é questão de que qualquer droga faz mal. Né? Então, quem, por exemplo, acha que tem que ser proibido, é que entende que o Estado não pode ser conivente com uma coisa que faz mal. Eu sei que esse argumento ele acaba tendo uma certa incoerência, porque o cigarro, a bebida, que são drogas legalizadas, fazem muito mal também, e o Estado regulamenta, permite, etc. E tal. Mas você pode abordar que a maconha é uma droga que pode causar danos graves, como, por exemplo, a esquizofrenia, né, problemas sociais, de convivência social, as pessoas que, por exemplo, são viciadas na maconha, por exemplo, em grande quantidade, têm comportamentos muitas vezes de solidão, né, de isolamento, e leva a doenças psicossociais, né, e isso pode ser um argumento para você se colocar contrário ao uso. Então, o Estado tem que proibir, o Estado não pode permitir que uma coisa que faz mal à saúde de uma pessoa possa valer. Esse é um argumento. Né? Você pode... Eu já estou louco para dar minha opinião, mas não vou dar, não. Mas eu sou contra. Né? Eu acho que tem que legalizar, eu acho que tem que desregulamentar, desregulamentar não, né? Descriminalizar. Mas isso aí, enfim, na minha opinião, não interessa. Mas é porque essa questão aí é uma ideia minha muito revolucionária para se colocar numa redação. Mas eu também eu paro desse pressuposto também para defender a descriminalização. O direito à personalidade, sabe? O direito da pessoa que é ser doidona, sabe? A pessoa não faz mal à sociedade, ela não vai dirigir. Que nem o cara que bebe dirige, está errado. Né? O cara que está em casa, né? Ele quer encher a cara dele. Eu assim, é ruim, é péssimo, não é aconselhável, né? Horroroso, eu não aconselho a ninguém, eu vetaria, eu pediria ao meu filho para não fazer, mas eu acho que o Estado não tem que fazer. Eu acho que não é papel do Estado. Né? Se a pessoa, por exemplo, é adulta e quer viver uma vida, sabe, desvairada, não está nem aí para nada, quer se drogar, eu acho que é o direito à personalidade.
eu sei que isso acaba levando a um debate que envolve questões morais, né, questões religiosas, e talvez esse também seja um argumento de quem é contra, né, a descriminalização ou a legalização, porque tem uma posição tão crítica em relação à droga do ponto de vista moral, do ponto de vista da sua ética, da sua postura, da sua maneira de ver a vida, que não aceita nenhum tipo de política progressista, né? E tem que se respeitar também, né? Cada um na sua. Estou aqui botando os argumentos. Vamos lá para os slides. Estou aqui buscando aqui os nossos slides. Ó, a maconha é a porta de entrada para as drogas mais pesadas, diz a manchete, mas aqui, na verdade, é um quadro com a pergunta: a maconha é a porta de entrada para outras drogas? Aí é uma pesquisa realizada com dependentes químicos adultos entre 24 e 39 anos de idade, em Minas, apontou que 17% iniciaram o uso de substância entre 5 e 11 anos de idade, 60% experimentaram pela primeira vez entre 11 e 17. Bom, aí tem assim, tem como você argumentar dessa maneira favoravelmente, né, dizendo que sim, que ninguém vai começar a usar uma droga mais pesada como a cocaína sem ter antes experimentado a maconha, né? E a maconha seria sim uma porta de entrada. E acabaria sendo uma porta de entrada eficiente, né? E isso é um tom irônico, eu digo, pejorativo, a pessoa se tornar viciada, porque também parte dela é uma compulsão, né? É importante lembrar que muitos conseguem ficar no nível de uso social, né? E muitos, por exemplo, experimentam e não continuam usando. Mas há, evidentemente, aqueles que são viciados, e aí é o componente da compulsão. E se o cara é compulsivo para qualquer coisa, ele experimenta maconha, ele vai ter a compulsão de experimentar outras coisas. Mas há inúmeras pesquisas que mostram que a maioria do usuário de maconha não migra para outra droga, né? Ou se experimenta, não continua usando, né? Isso é tudo estatístico, você pode buscar depois esses dados aí com facilidade, você acha na internet. Agora, e outro argumento também de que a maconha é a porta de entrada e tal, a bebida e o cigarro também representam portas de entrada, né? Porque o sujeito que fuma maconha, mesmo raciocínio que eu usei aqui para cocaína, o cara que usa maconha, fuma maconha pela primeira vez, ele não fuma maconha, foi a primeira coisa que ele usou, né? Ele fumou um cigarro antes, né? Ele tomou um porre antes. Então, essas outras, é uma discussão, né? E essas drogas também, né? O que se faz, né? Então, a redação aí tá boa, né? Você vai ter argumento aberto aí para destrinchar. Ó, estudo genético confirma a associação de maconha com esquizofrenia. Até foi a matéria da Veja, a maconha, e falando aí que as novas descobertas da saúde, né, cortam barato, enfim, de quem acha que a maconha faz bem ou não faz mal. E a matéria é sobre esse tema tão interessante. Aí os estados americanos que liberaram, né, Uruguai, e, né, Holanda, como eu tinha dito, mas nos Estados Unidos, o Colorado, Washington, legalizaram a maconha, uma brincadeira aí com o Obama, foi na época do Obama. No Colorado, foi liberado em 2014. Aí a galera fazendo fila quilométrica, né, para poder comprar maconha no primeiro dia. E aí, ó, 1º de janeiro de 2014, Colorado, onde a proibição acabou e a diversão começou, né? Where prohibition ends and the fun begins, né? Então, brincando aí com a história da liberação lá. E eu acho que eu pulei o slide aqui, aqui eu queria mostrar, depois eu volto ao outro. Colorado, nos Estados Unidos, vende mais de 1 bilhão em maconha em 2016. Aí o jornal Denver Post falando sobre os lucros do Estado com relação à maconha. Agora, deixa eu só dizer uma coisa também que é importante. Muitos traficantes mexicanos também estão indo para o Colorado. O Colorado é fronteira com o México, então também tem acontecido de muitos estarem indo para o Colorado e, como lá é legalizado, eles estão aproveitando ali para poder produzir a droga e vender para lugares que não são legalizados, né? Então, essa é uma questão negativa da legalização lá no Colorado. Então, territórios que podem acabar se tornando base para a produção de uma droga de boa qualidade, porque, como é liberado, você consegue os insumos de boa qualidade para produzir a droga de excelência, e depois você exporta isso, você vende isso, né? Você contrabandeia isso, contrabandeia isso, e evidentemente que acaba virando um problema, é deletério, né? Isso é evidentemente um grande problema. Contrabandeia, né? Contrabandia.
Eu fiquei na dúvida. Desculpa, tá, galera? Gravar com professor de português é fogo. Aí, eu sou professor de atualidade, história, hein? Revista Rolling Stone, revista Galileu, debatendo o tema, né? Se legaliza ou não, né? Descriminaliza ou não. Eu ia morrer e eu não ia saber que na Jamaica não era nem descriminalizado. Olha, gente, eu ia morrer sem saber que na Jamaica era proibida a maconha, cara. E que nem assim descriminalizado era. Pô, porque a Jamaica é um país da América Central, né, do Caribe, e um país altamente identificado com a história da maconha por causa da religião Rastafari, né, que tem a maconha como um elemento de religiosidade, misticismo e tal. Então, é muito curioso isso, né? Como é que. Eu achei, pelo menos para mim, né? Agora a Jamaica descriminalizou. Deixa eu voltar lá para o slide. Os bonequinhos estão aparecendo ao fundo ali. Depois eu vou mostrar a coleção nos próximos vídeos. Aí, ó, o Fernando Henrique, que vem defendendo o ex-presidente da República a descriminalização da maconha, né? Junto com outros ex-presidentes. Inclusive, né? Eu pulei aqui um slide rapidinho que eu mostrei, eu falei do Colorado e pulei. Olha aqui o Alasca, Oregon, o Distrito de Colômbia, legalizaram também lá nos Estados Unidos, tá? Deixa eu voltar aqui. Aí o Fernando Henrique, né? E o Supremo, ele tá julgando, né, o caso aí de um detento com porte de 3 gramas de maconha. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, né, que é a nossa corte máxima, formada por 11 ministros, ele é o relator e ele é a favor da descriminalização e também da legalização da maconha. E o processo está sendo votado no Supremo, só que ele tinha sido... o ministro que faleceu, Teori Zavascki, ele tinha pedido vistas do processo, que é você pedir para rever, para levar um tempo para tomar uma decisão menos assodada, né? Pensar com mais calma, e aí você suspende o processo. E quando o Teori morreu, quem herdou esse processo suspenso foi o Alexandre de Moraes, que é o novo ministro supremo, escolhido pelo Temer, né? E ele está com o processo no colo. É um sujeito conservador e parece que o voto dele vai ser contrário à descriminalização. Então, mas, de qualquer maneira, a maioria no Supremo é favorável. Então, isso deve passar. Eu acredito que o Brasil deve descriminalizar a maconha, porque no Brasil ainda é passível de crime. Como é que funciona no Brasil? Como é que funciona no Brasil a questão da droga, da maconha? Falar da maconha. As outras drogas, né, mais ainda. Mas a maconha é o seguinte: se você for pego com pequena quantidade de maconha, você é levado e vai para a delegacia, assina, né, um auto lá como usuário, né, se o policial entender assim, pela quantidade e tal, e aí você vai a um julgamento. Se o juiz, né, analisando lá os autos da infração, entender que você é realmente um usuário, você vai pegar uma pena alternativa. Agora, você não vai ser preso. Agora, se você... aí depende. Aí o policial coloca lá que na tua carteira tinha R$300, que você tinha 10 gramas de maconha, mas tinha no seu celular vários contatos telefônicos, escrito hemp do lado, entendeu? Circunstâncias. O juiz analisa as circunstâncias, entendeu? Então, a questão é essa, é crime. Você não pode usar. Na verdade, você pode ter um julgamento que te leve com uma pena menor, mas ou social, ou alternativa. Mas pode ser que, por uma questão da circunstância, ou da maneira como você foi preso, né, você pode ficar preso mesmo. Né? Ok? Deixa eu voltar aqui, só para terminar, galera. Deixa eu ver aqui os últimos slides aqui. Aí, ó, a descriminalização das drogas nas mãos de Alexandre de Moraes, que é o ministro que herdou do Teori Zavascki, né, esse julgamento. E a marcha da maconha em Ipanema, né, tem sempre as marchas, né, o pessoal tem o direito de protestar, de fazer manifestação. Muito bons documentários, hein? Quebrando o Tabu, que é sobre especificamente o tema da maconha, e a 13ª Emenda, que é Netflix, maravilhoso, que não é sobre exatamente a maconha, mas é como se criminalizou, por exemplo, o uso de drogas, e isso levou aos Estados Unidos a ter a maior massa carcerária do mundo. Então é um problema intimamente ligado à política de drogas e à questão
do processo de encarceramento em massa das pessoas, né? Então, é um tema que vale a pena assistir. O 13ª emenda é excepcional, vai te dar todas as ideias aí para uma redação também. E, para terminar, o roteiro, né? Nosso roteirozinho. Quais as diferenças entre a diferença entre descriminalização e legalização das drogas? Já comentei, né? Isso tem que responder. Descriminalização, você vai tratar o usuário de uma forma como se ele fosse um doente, de fato ele não como um bandido, vai tirar da esfera criminal, vai tirar do Código Penal, você vai transformar ele num sujeito a ser tratado, enquanto que o tráfico é proibido ainda. Então vai ser regulamentada a quantidade para saber o que é tráfico e o que não é, e a partir daí você vai ter a prisão para o traficante, mas não para o usuário. A legalização não, é o processo em que você regulamenta o processo todo. Né? Você tem todo o Estado assumindo, inclusive, o papel, ou uma iniciativa privada. No caso do Uruguai, foi o Estado. Quais são os principais argumentos favoráveis e contrários à política de descriminalização? Aí eu também comentei, né, galera? Vocês já notaram aí, né? Aí abordem o que vocês quiserem, né? Favorável tem a questão da receita, de você aumentar os ganhos do Estado que permitiu, de você ter a quebra do tráfico, né? O enfraquecimento do tráfico de drogas, você ter o direito da pessoa a ter o direito de se drogar, né? O direito a personalidade, né? Já vi uns vídeos falando sobre isso, concordei plenamente, e há outros ganhos com relação a isso, né? Mas especialmente esses com relação à violência, né? Redução da violência urbana, a ideia de que os traficantes perderiam a força, mas aí aumentariam os crimes de sequestro, de assaltos, essa possibilidade você pode colocar como argumento favorável, né? Não há estudos que comprovem, não há certeza. Por exemplo, agora o contrário, não há certeza de que vai haver redução do consumo, pode ser que no Brasil, com pouca educação, as pessoas aumentem ou experimentem a droga, né? Então você pode usar esse argumento também. Você pode lembrar que o Brasil é um país muito pouco educado e que as pessoas muitas vezes não teriam condições nem de se drogar, não saberiam, né, o limite disso, se é que há algum limite, se é que há permissão para isso. Né, no sentido de não fazer mal à saúde, né, para que se drogar, né? E, por último aqui, quais são os países que estão na vanguarda sobre o tema e os mais conservadores? Eu não falei de conservadores. Vanguarda eu falei Uruguai, né, principalmente, a Holanda foi pioneira, a Hungria, tem alguns países que legalizaram aí. Conservadores, eu diria que a Suíça, né? A Suíça é um país, a Suíça não, perdão, a Suécia, né? Um país altamente conservador com relação a isso, proíbe os países do Oriente Médio, né? Os países do Oriente Médio, por exemplo, Turquia, né? A Turquia não fica bem no Oriente Médio, mas ali próximo, né? Na Ásia. Esses países, né, muçulmanos, né, têm uma postura com relação à droga totalmente proibicionista, apesar de, na Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, ter um tráfico corriqueiro, até os brasileiros lá morreram, né, fazendo tráfico de drogas. Né? Beleza? Vamos lá para a cena 2. E para terminar aqui, nos países que apostaram na flexibilização, quais foram os efeitos em geral? Aí você tem um aumento da arrecadação, né? Não houve um aumento do consumo, isso é estatístico, no caso do Colorado não houve um aumento do consumo. Você tem aí a questão da redução da criminalidade, que também foi fato, mas também você pode abordar um lado negativo, você pode dizer também que reduziu a criminalidade ali, mas a partir dali se formou um tipo de poder paralelo que vende drogas para outros lugares. Então, não é bem assim também em que o tráfico perdeu força. Perdeu força localmente, porque o usuário lá do Colorado, né, da Califórnia, não vai precisar comprar com um traficante, ele vai comprar numa loja, numa farmácia, no drugstore. Né? Drugstore é um nome bom para isso. Né? E, por último, como esse debate vem ocorrendo no Brasil. Então, ele está no nível do Supremo Tribunal Federal, né? A situação do Brasil do usuário é esse que eu expliquei para vocês, e o Supremo está a decidir, né, se legaliza, se descriminaliza ou não o porte, né, de maconha, né, de drogas em pequena quantidade. Beleza, galera? Então é isso, espero que vocês tenham aí gostado, espero que não tenha ficado muito longo. Até o nosso próximo encontro com mais temas aí de atualidades. Tá bom, galera? Valeu, forte abraço.